Bem-vinda, bem-vindo. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, e falo aqui do Centro de Espiritualidade Josefina, em Apucarana, Paraná, ao lado do Santuário São José. Este é o programa Querigma e Catequese, Liturgia Dominical, Leituras e Contextos. E nós estamos no Natal. Hoje, véspera do Natal, já começamos a celebrar as alegrias da encarnação, da presença do Senhor na história como ser humano. E nesse dia de Natal, véspera e dia do Natal, 24 e 25 de dezembro, nós temos 4 formulários litúrgicos que podem ser usados conforme as realidades e as necessidades de cada assembleia, de cada igreja. Nós temos para esse dia 24 a celebração da vigília e a celebração da noite. Da vigília de Natal e da noite de Natal. Que a gente pode interpretar da seguinte maneira. A vigília seria ali pelas 8 horas da noite, mais ou menos. A noite do Natal seria depois das 11, meia-noite. Mais ou menos assim. E para o dia do Natal, nós temos a celebração da aurora, nas primeiras horas da manhã, quando o sol desponta, e do dia do Natal. Então, nesses 2 vídeos, este é o primeiro, nós vamos ver neste vídeo a liturgia prevista para a vigília do Natal. E no vídeo seguinte, nós iremos ver a liturgia prevista para o dia do Natal. Então, pode ser que na sua comunidade, quando você for participar da celebração da Eucaristia, as leituras sejam diferentes, porque os formulários escolhidos foram outros. Porém, o conteúdo é este que eu estou aqui tentando partilhar com vocês. Então vamos. Na celebração da vigília do Natal, na véspera do Natal, o texto da primeira leitura é do profeta Isaías, o capítulo 62, versículos de 1 a 5. E diz assim: Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não será mais chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo, assim também tu és a alegria do teu Deus. Essa leitura da terceira parte do livro do profeta Isaías, essa leitura, quase no final do livro de Isaías, ela relaciona o
encontro do povo de Deus com o seu Deus, deste Deus com o seu povo, num contexto matrimonial. Então fala-se aqui de desposar, fala-se de bem-amada, fala-se também de terra, fala-se também de posse, fala-se de comunhão, de vida, de esperança. A ideia é que Deus refaz a aliança com o seu povo. É verdade que a palavra aliança não aparece nesse texto, mas o contexto é o contexto de aliança. O Natal, então, aqui é visto a vinda de Jesus na história através de Maria, tendo ao lado São José. Tudo isso é visto num contexto de compromisso de Deus com o seu povo. E nós precisamos evidenciar isto, porque muitas vezes as pessoas acabam achando, imaginando e até dizendo que Deus se distancia e está longe da história humana. Muito já se escreveu a respeito disso, e eu já li muitos textos a respeito que pregam, que anunciam, que propõem a distância, quando não o abandono de Deus em relação ao seu povo. Deus não abandona, pelo contrário, Deus se torna tão próximo que se confunde com este povo. O que talvez para nós seja até constrangedor de certa forma, pois Deus se fragiliza em função do seu povo. E o Natal o que é? É Deus que se faz homem em Jesus, e fazendo-se homem em Jesus, ele se torna frágil. Pois Jesus está, como qualquer criança neonata, recém-nascida, está sujeita a mil perigos, situações e adversidades. De maneira que a fragilidade de Deus chega a tal ponto que ele, assumindo a nossa natureza humana, se submete até ao perigo de morrer. E 30 e tantos anos depois de nascido, ele efetivamente enfrenta a morte e morre. Então Deus não está longe, Deus está próximo. Tão próximo que assume as nossas dores. A carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, versículos de 5 a 11, texto este proclamado no domingo de Ramos e da Paixão, evidencia este mistério, o mistério da aniquilação de Deus, que não bastando se fazer homem, se faz um nada, quando é condenado à cruz e nela morre. Então nós já estamos vendo aqui o compromisso extraordinário deste Deus proposto pela fé cristã para ser seguido pelos seus discípulos, que hoje somos nós. E esta leitura do profeta Isaías, uma leitura cheia de imagens muito interessantes, que valeriam realmente o tempo empregado para serem analisadas estas imagens, como a imagem de Sião, a imagem do luzeiro, da tocha, a imagem do rei, a imagem depois da abandonada, da deserta, da minha predileta, da bem casada, da donzela, do noivo, da noiva. Todas essas imagens que evocam mil outras impressões que nós podemos imaginar e até ir longe nessas imaginações, elas têm a ver, sim, com um amor apaixonado de Deus pelo seu povo. Um amor apaixonado, mas não irracional. Um amor que utiliza todos os canais de comunicação para tornar o relacionamento profundo, verdadeiro e frutífero. É isto que Deus quer quando nasce como homem na nossa história. Tornar a nossa relação com Ele verdadeira, produtiva, frutífera. Uma relação de salvação. Mas vejamos o Salmo. O Salmo é o Salmo 89 ou 88 e é um salmo de confiança. Vejamos. O refrão é: Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. E 3 estrofes que dizem assim: Eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. Eu fiz um juramento a Davi, meu servidor.
Para sempre, no teu trono, firmei tua linhagem. De geração em geração, garantirei o teu reinado. Quão feliz é aquele povo que conhece a alegria. Seguirá pelo caminho sempre à luz de vossa face. Exultará de alegria em vosso nome, dia a dia. E com grande entusiasmo exaltará vossa justiça. Então ele me invocará: ó Senhor, vós sois meu Pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação. Guardarei eternamente para ele a minha graça, e com ele firmarei minha aliança indissolúvel. Este salmo, um salmo de confiança, usa também imagens que talvez não sejam exatamente do nosso dia a dia, mas podem ser compreendidas com relativa facilidade. O trono, como sinal da presença de alguém seguro e que conduz. Outra imagem, o reinado, fruto de uma segurança, de uma caminhada feita com segurança, com esperança. Depois, um povo que se relaciona com o seu Deus e encontra nele futuro. E, finalmente, uma relação de proximidade, de dependência, de comunhão. O Natal certamente é uma expressão de comunhão. A comunhão entre Deus e o seu povo, entre o povo e seu Deus. Curiosamente, o Natal, como celebração cristã, é relativamente tardio na história. A primeira e grande e muito marcante celebração que existiu nos primeiros séculos da experiência da Igreja foi justamente a Páscoa, que era celebrada todos os domingos. Então a Páscoa era celebrada nos domingos e todo domingo era uma Páscoa. Depois, com a Igreja tendo mais possibilidades de pensar sobre si mesma, especialmente quando não existiam perseguições, a Igreja começou a organizar a sua, nós hoje chamaríamos, vida litúrgica. E então surgiu um domingo que era destacado como o domingo da Páscoa. Embora este dia, como domingo, era celebrado no Ocidente. No Oriente, nas igrejas do Oriente, se celebrava a Páscoa no dia conforme a Páscoa hebraica. Então nem sempre caía no domingo. Essa é uma questão que durante muitos séculos foi um problema entre as igrejas do Oriente e do Ocidente. E só depois, quando a igreja foi libertada das perseguições, com o Edito de Constantino, no início do século IV, é que o Natal começou a ser celebrado com intensidade e difundiu-se a sua celebração. O dia 25 de dezembro foi usado como uma referência prévia, já existia a celebração do dia 25 como uma festa pagã, voltada para os valores, as virtudes, as ideias que o Deus Sol apresentava no mundo pagão. Os cristãos entenderam que o verdadeiro Sol da vida é Jesus, e então assumiram esta festa que já era comemorada no mundo pagão, dando a ela um significado cristão. De modo que desde muitos séculos se celebra o Natal nesta noite que nós estamos agora vivenciando e que nos lembra a entrada de Deus na nossa história. Mas agora vejamos o evangelho que a Igreja nos propõe. É um evangelho que tem duas fórmulas. A primeira fórmula é a mais longa, chamada assim, porque tem muito mais versículos, e trata-se de Mateus capítulo 1, versículos de 1 a 25. É todo o trecho que apresenta a genealogia de Jesus com a vocação de José, que recebe do anjo o anúncio da encarnação em Maria.
E depois tem a fórmula menor, que é aquela que se concentra no anúncio a José, a sua vocação. Eu vou aqui ver com vocês a fórmula longa. Ainda que eu sei que a maioria daqueles que proclamam o Evangelho nesta noite, parece que deixam de lado esta fórmula longa, porque ela é uma sucessão de nomes estranhos e que aparentemente não dizem nada. Mas nós iremos ver que diz muito. Ouçamos. Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, versículos de 1 a 25. Livro da origem de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Faretz e Zara, cuja mãe era Tamar. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Aram. Aram gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmon. Salmon gerou Boaz, cuja mãe era Raab. Boaz gerou Iobed, cuja mãe era Ruth. Iobed gerou Jessé. Jessé gerou o rei David. David gerou Salomão, daquela que tinha sido a mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Osias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio de Babilônia. Depois do exílio de Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Adzor. Adzor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matan. Matan gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, Yeshua, chamado o Cristo. Assim, as gerações desde Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio de Babilônia, 14. E do exílio de Babilônia até Cristo, 14. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu desligá-la em segredo. Enquanto José pensava assim, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não temas em receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, Yeshua, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados.
Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. E não teve relações com ela até o dia em que deu à luz um filho. E José deu ao menino o nome de Jesus. Esse evangelho é bastante longo, né? São 25 versículos. E ele tem, basicamente, 3 partes. A primeira parte é apenas o versículo inicial. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa é a primeira parte. E nessa primeira parte está o enunciado de todo o evangelho. É uma espécie de cabeçalho para todo o evangelho. Vamos lembrar de uma coisa, amigas e amigos. O evangelho segundo Mateus foi escrito originalmente para cristãos que antes tinham sido judeus. Então eles precisam entender como que este Jesus, que agora é aceito por eles como o Messias, o Cristo, como que este Jesus é, de fato, o Messias, o Cristo. Então este primeiro versículo é um querigma. É um querigma que precisa de catequese. Todo querigma, que é anúncio, precisa de uma explicação, que é um ensino e que é catequese. O nome do nosso programa é inspirado justamente neste texto. Querigma e catequese. Todo querigma, todo anúncio, breve, intenso, rápido, incisivo, decisivo. Então, início do livro de Jesus, Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Este é o querigma. Este Jesus, ele é o Cristo, Messias, ele é filho de Davi, ele é filho de Abraão. Então o querigma precisa agora de uma explicação. Para esta explicação existem 2 catequeses. 2 catequeses que acabamos de ouvir. A primeira catequese é a genealogia de Jesus. Aquela sucessão de nomes que eu inclusive procurei ler com uma inflexão, com um sotaque um pouco diferente, tentando assemelhar ao que seriam os nomes na língua hebraica. Na maioria das vezes eu consegui dar o tom, o som semelhante. Outras vezes o som seria um pouco diferente, então acabei adaptando de maneira mais simples. De qualquer forma, são nomes que estão distantes do nosso dia a dia, mas estavam muito próximos de quem ouviu pela primeira vez este evangelho, que estava acostumado com essas histórias. Histórias essas que nós encontramos no Antigo Testamento. E observem que algumas coisas acontecem ali de modo interessante. Alguns nomes são repetidos. E são repetidos propositalmente. Depois são ditos que foram 14 as gerações de Abraão até Davi, depois 14 gerações de Davi até o exílio de Babilônia, e depois 14 gerações do exílio de Babilônia até Jesus. Por que esse 14, 14, 14? 3 vezes 14. Tem alguma coisa aqui que os leitores ou ouvintes originais do Evangelho sabiam o que significava. Significava o seguinte: Jesus é alguém previsto na história, e a história não é toda era plana. Como a gente gostaria que as histórias que a gente ouve fossem todas bonitinhas, bem lisinhas, assim, sem problemas nenhum, que a gente pudesse contar tudo o que aconteceu com a gente sem ter vergonha de nada que aconteceu. Isso existe? Não. Todas as histórias têm escabrosidades, como diz um amigo meu. A história não é toda ela limpa como nós gostaríamos, ela também é escabrosa, ela assusta muitas vezes. Aqui são citados reis, personagens
que não são uma grande coisa não, viu? Vou citar 2 exemplos aqui. Primeiro, Matusalém. Matusalém aqui Manassés, desculpe, não Matusalém, Manassés. Manassés é um rei absolutamente abominável, que faz parte da história de Jesus. Estranho. Ei, Davi não é nada santo, como nós imaginamos. Guerreiro, sanguinário, adúltero, e faz parte da história anterior de Jesus. Porque se Jesus vem na história, ele assume a natureza humana, também com as suas misérias, também com todas as suas mazelas. É isto. Não é um Deus irreal, o criado pela imaginação humana. É um Deus que assume a realidade humana, a história humana. Depois, são citadas algumas mulheres aqui, né? A primeira que é citada é Tamar. Tamar, esposa que vai ser a mãe dos que vão fazer o êxodo, a ida para o Egito, os filhos de Judá. Pois essa Tamar, ela se traveste de prostituta para o seu próprio sogro, Judá. Isso é uma atitude estranha da gente entender hoje em dia, né? Mas ela lutava para dar uma descendência para o seu marido, que era filho de Judá e que tinha morrido. Um dia nós podemos entrar nos detalhes desta história. Depois nós ouvimos aqui também a Ruth, Raab. Primeiro, Raab, que era prostituta, e entra na genealogia de Jesus, na história anterior de Jesus. Ruth, que era estrangeira, não era do povo da aliança, que entra na genealogia de Jesus. Betsabeia, que cometeu adultério, se entregou para Davi e foi a mãe de Salomão. E finalmente nós encontramos Maria. Então observem que essas 5 mulheres, elas são distintas entre si, pelo menos em relação a Maria. E no entanto Deus age através destas realidades também. E finalmente nós encontramos toda essa sequência que é dividida em 3 partes, porque o nome Davi em hebraico é escrito com 3 letras. 3 letras consoantes formam o nome Davi. E na tradição hebraica, cada letra tem um número, e a soma destes números, das 3 letras do nome Davi, dá justamente 14. De maneira que não é algo supersticioso, mas sim mnemônico. É para que o ouvinte deste texto entenda e possa reproduzir, conforme as suas informações, que não são as nossas. Ele, o ouvinte original deste texto, estava imerso neste mundo com estes símbolos, nomes e impressões. Então ele entendia a linguagem que estava sendo transmitida. O que nós podemos é compreender que Deus entra na história. E para isso tem esta primeira explicação, que é uma catequese, e que serve para aqueles que entendem o que aqui está apresentado. E a segunda catequese é esta que explica como que Jesus entra na história de maneira concreta. José, que faz parte desta genealogia, que é aquele que quebra esta genealogia, e que não vai gerar, mas que vai nomear aquele garoto que vai nascer de Maria. E sobre esta leitura, tantas coisas se dizem a respeito do pobre do São José, que dizem que ele não entendia nada do que estava acontecendo. Como que ele não vai entender nada do que estava acontecendo se ele é um homem justo? Como que ele não vai entender nada do que está acontecendo se ele, por ser justo, entende a linguagem de Deus? Porque o que é ser justo? No Antigo Testamento, ser justo é entender a linguagem de Deus. Não é fazer a coisa certinha. Não é andar conforme as normas sociais. O justo é aquele que está em sintonia com a vontade de Deus, o que não é simples. Então José, quando percebe que Maria está grávida, entende que Maria está realmente grávida, ele não está ignorando o fato. O texto não diz que ele está ignorando o fato de que aquele que está nela sendo gerado é o Filho de Deus. Ele não ignora o fato.
ele não ignora o fato. O que ele deseja é se afastar do fato. Por quê? Porque ele é um justo. Tem tudo a ver com a justiça. A justiça de José, como de todos os justos do Antigo Testamento, é, quando percebem Deus agindo, afastar-se. Deixar o espaço para Deus. Porque o homem justo deixa Deus agir. E aí então Deus, se quiser, chama. E Deus chama. José, não tenhas medo. Assuma. Realmente é o que você sabe. É o que você tem certeza. E ela dará à luz esse filho e você vai dar esse nome para ele. Deus conosco. Ou melhor, o Senhor é salvação. O Deus conosco, Emanuel, é uma espécie de apelido que a criança deverá ter. É um projeto de vida, mas o nome que José deverá dar a ele é Yehoshua, ou Yeshua, como eu anteriormente aqui pronunciei. Yeshua quer dizer Deus salva, o Senhor salva, o Senhor é salvação, o Senhor salvou, o Senhor salvará. Tem tudo a ver com o Senhor e salvação. Então Deus entra na história, não para fazer tudo ficar muito bonito, não é para fazer tudo ficar esteticamente belo, mas é para fazer tudo ser salvação. Até o que era ruim, negativo e pecaminoso se transforma em salvação, porque tem uma nova orientação, Deus está conosco. Essa é a segunda catequese, que corresponde àquele querigma. Livro da origem de Jesus, Messias, filho de Davi, filho de Abraão. E no final, a afirmação, e ele não teve relações com ela até que ela deu à luz um seu filho. Não quer dizer que teve relações depois. O Evangelho não se interessa por isso. Gente, vamos entender. O Evangelho diz o essencial. O que era essencial? Que esta criança nasceu sem o elemento da cópula entre o casal. Como foi isso? Eu não sei. Essa é uma teofania que Maria vivenciou em primeira pessoa e que José teve que aceitar também. E eu aceito. É uma teofania, é uma experiência única de Deus com aquela pessoa, Maria, a sua mãe, a mãe de Jesus. José aceitou esta teofania e eu aceito esta teofania e nós aceitamos. Como foi? Eu não tenho explicação. Senão não seria teofania. Simples assim. Para alguém pode ser um pouco irracional. Sim, do ponto de vista da razão, eu não tenho como provar. Por isso é que é fé. E a palavra de José, o nome de Jesus. Dizem que José não disse nada, ele disse. Ele o chamou com o nome de Jesus. Ele deu a esta criança o nome de Jesus. E esse Jesus agora entra na nossa história. Frágil, dependente, absolutamente inserido no nosso mundo, cheio de contradições. Mas agora, o Deus conosco, o Emanuel. Por isso que nós ouviremos agora, na segunda leitura do Atos dos Apóstolos, capítulo 13, uma série de versículos fracionados, este texto. Ouçamos. Tendo chegado a Antioquia da Pisídia, Paulo levantou-se na sinagoga, fez um sinal com a mão e disse: Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. O Deus deste povo, de Israel, escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo, quando moravam como estrangeiros no Egito. De lá os tirou com braço poderoso. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei, e assim testemunhou a seu respeito: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração,
que vai fazer em tudo minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus. Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou: Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Essa é a palavra do livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 13, quando Paulo inicia a sua pregação. Paulo está começando a vida de missionário. E o que ele faz? Justamente o que nós ouvimos hoje na leitura do Evangelho. Paulo anuncia para judeus a realidade histórica da inserção de Jesus. Nós ouvimos a genealogia. O que Paulo fez aqui, ele pressupôs que os seus ouvintes entendiam a genealogia de Jesus, a origem histórica de Jesus. Ele fala de Davi, ele fala inclusive de que Davi é alguém que encontrou graça aos olhos de Deus. Não que Davi era perfeito, mas que encontrou graça, era possível aos olhos de Deus. E que Deus entra na pessoa de Jesus, o Deus conosco. E ele anuncia Jesus, que foi predito, pré-anunciado por João Batista. Nós ouvimos num dos domingos do Advento, no terceiro domingo do Advento, João Batista anunciando que não era digno de desamarrar as sandálias de Jesus, daquele que viria. Observem que nós estamos sempre dentro deste mundo que apresenta Deus entrando na história para fazer com que os homens sintam-se acolhidos, confortáveis, salvos, porque a ideia aqui é de salvação. Salvação. Não conforto apenas, um conforto estético, um conforto social, um conforto econômico, social, não. Uma salvação, um horizonte mais amplo do que a história nos propõe. Porque a nossa vida não se esgota nesta história. Ela se abre para o que vem na eternidade. O Salmo 89, que nós já ouvimos hoje, tem muito a nos ensinar como elementos que dizem, que apontam, que afirmam a salvação. Nos sintamos salvos, porém, nos sintamos comprometidos com um Deus que deixa a sua glória, o seu poder e a sua majestade para se fazer frágil e parte da história, como Jesus o fez. Bem, e vivamos o Natal com confiança e esperança. Nós teremos, depois deste vídeo, um outro vídeo com a liturgia da manhã, do dia, aliás, do Natal, dia do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, por enquanto nós ficamos aqui. Eu sou o Padre Mauro Negro, dos Oblatos de São José, aqui no Querigma Catequese, liturgia dominical, leituras e contextos, falando do Centro de Espiritualidade Josefina. Para você, por enquanto, Feliz Natal, com graça e paz.